Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Leandro Ferreira. A minha prima Marciana mandou as perguntas de vocês para que eu possa responder. Estou aqui me sentindo meio youtuber, né? Já que eu estou falando para a câmera, né? Um pouco diferente, mas a gente faz aí para responder para vocês, tá bom? Muito bem, vamos ver as perguntas que vocês me enviaram hoje para que eu possa respondê-las e auxiliar vocês aí nas questões. Professor, a princípio, como foi a sua ideia que envolve novas tecnologias? Foi aceita pela instituição? De onde surgiu a sua inspiração? Conte um pouco sobre sua trajetória de docente. Muito bem, eu comecei trabalhando como inspetor de alunos numa escola pública. Aí eu percebi que eu gostava de trabalhar com crianças. E aí eu fiz um curso de técnico em informática, comecei a dar aulas de informática nas escolas da cidade. Percebi que gostava de unir, né, no caso aí, tecnologia e informática, e a partir disso se baseia toda a prática que eu tenho de sala de aula, que é a inclusão de recursos digitais, o respeito pelo aluno, né? Acredito que o aluno deva se divertir na escola, acho que se divertir é uma forma de aprender, então eu utilizo metodologias ativas de aprendizagem. E eu sempre gostei de trabalhar com essa metodologia de projetos, na realidade. Quando eu era inspetor de alunos, eu já fazia alguns projetos na minha escola, de reciclagem, alguns sites. Então foi bem interessante essa experiência, porque eu já treinava a partir dali. Mesmo não tendo conhecimento teórico da parte pedagógica, eu já tinha essa vontade de fazer. E aí proporcionou isso projetos interessantes que eu fiz naquele período. Deixa-me ver se responde totalmente a primeira pergunta. De onde surgiu a sua inspiração? A minha inspiração surge na minha prática, surge nas minhas necessidades, surge naquilo que eu acredito que está dentro de mim. Cada professor tem uma maneira de trabalhar, tem a sua didática, tem as suas metodologias, né, que nunca é uma só. E eu acredito muito nessa inclusão de tecnologias, de recursos digitais em sala de aula. Isso aí sempre me motiva. Muitas vezes eu tenho um conteúdo para ser passado para os alunos, eu procuro pesquisar vídeos na internet, algum jogo educativo, alguma metodologia diferente para poder utilizar em sala de aula. É mais ou menos isso aí que eu procuro fazer. Uma coisa importante também é com relação à direção da escola. A direção dá muito apoio, então isso é muito importante. Às vezes você tem uma direção que não te apoia nos projetos, porque recursos, principalmente nas escolas públicas, sempre vão ser muito escassos. Nós vamos ter sempre muito poucos recursos. E aí, quando você não tem recurso, quando você não tem dinheiro, tem que sobrar criatividade para poder fazer as atividades. Vou dar um exemplo aí sobre a história de Rio Preto. Eu tenho um site que fala sobre a história da cidade, chamado riopretovirtual.com. Lá a gente tem várias atividades, tem os jogos, tem história em quadrinhos, tem maquetes. E aí a gente fez as maquetes lá na escola. E aí eu queria expô-las no pátio para que todos os alunos da escola vissem as maquetes dos alunos, que é algo que eles gostam também, de fazer algo e mostrar para os seus colegas de outras salas. Muito bem, na minha escola a gente não tinha mesa. Eu pedi uma mesa, só tinha uma mesa que era usada durante o almoço para colocar ali a comida das crianças. Então teria que ser tirada todo dia a maquete para servir o almoço das crianças. O que eu fiz? Peguei caixa de papelão, empilhei uma na outra, fiz uma banqueta, uma mesa improvisada com papelão e cartolina, e aí nós colocamos as maquetes em cima. Quer dizer, uma coisa simples, mas às vezes a escola não tem esse recurso, e a gente tem que se virar nos 30 com muita criatividade para poder suprir essas necessidades, né, essas faltas que tem na escola. Isso acaba acontecendo com bastante frequência. Eu até costumo falar que o professor da escola pública não tem que ter vontade de fazer as coisas. Ele tem que ter muita vontade, porque se ele tiver só vontade, ele vai desistir no primeiro ou segundo problema que aparecer, que vai surgir, porque são muitos problemas que surgem e são muitas dificuldades que nós temos. E aí é preciso criatividade, insistência, persistência, acreditar naquilo que você faz, que está dentro de você, e aí você vai seguindo em frente. Tá? Vamos para a segunda pergunta. Na sua visão, qual a melhor forma de se trabalhar com novas tecnologias em sala de aula? E por que é importante utilizá-las? Os nossos alunos são nativos digitais, eles já nasceram imersos nesse universo da tecnologia. Hoje, na minha sala, eu tenho um quarto ano, eu trabalho com crianças de 9 a 10 anos. Então, por exemplo, eles nasceram em 2008, mais ou menos, depois dos anos 2000.
A gente teve um boom da internet, de uso de tecnologias, de recursos digitais a partir de 2000. Então esses alunos já nasceram com internet, com videogame, com celular, com tablet dentro da casa deles. Então é natural que a tecnologia faça parte da vida das crianças, dos nossos alunos, seja crianças, seja adolescentes, e dos adultos também, porque toda a nossa sociedade hoje em dia é tecnológica. Você vai no banco, você é atendido muitas vezes pelo caixa eletrônico, você nem vê o atendente mais. Você vai no supermercado, a caixa passa através de leitores de código de barras, né? Já tem alguns supermercados que você nem tem mais caixa, você coloca um carrinho e já contabiliza aquilo que você comprou. Então a gente percebe que toda a sociedade hoje em dia está envolvida, né, pela tecnologia, e na escola, infelizmente, ainda não. E esse é um dos principais problemas nossos na educação, porque a gente precisa espelhar o que é a sociedade, e nem sempre a gente consegue fazer isso. Então o professor ele acaba ralando um pouquinho com relação a isso. Mas aí também vai da criatividade do docente para o que ele quer trabalhar. Vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás surgiu aquele game Pokémon GO. Fez um grande sucesso, não sei como foi aí com vocês, mas ficou muito famoso porque as pessoas saíam nas ruas para capturar os Pokémons. Eu joguei aquele game, achei muito legal, e aí propus à direção da escola de trabalhar em sala de aula nas aulas de geografia. Como é que foi feito? Os alunos iriam levar o jogo do Pokémon, a gente ia fazer um mapa numa folha do bairro, ia mapear onde tem os Pokémons, onde tinha os Pokéstops, que são os locais que pegavam as Pokébolas, onde havia ponto de ônibus, supermercado, telefone público e assim por diante. Propus isso à direção da escola. A minha diretora achou super legal, apoiou a ideia e a gente executou. A minha coordenadora já ficou meio assim, falando, não sei, Pokémon, não sei se os pais vão entender, acho meio esquisito, não sei o que. Mas como quem manda é a diretora, então fui lá e fiz. Conclusão, foi um grande sucesso, os alunos aprenderam bastante, se divertiram, foi uma aprendizagem significativa, inclusive até a Record TV fez uma reportagem na época sobre o projeto. Então foi legal porque valeu a pena, foi uma coisa lúdica, divertida que eles aprenderam. Se a minha coordenadora fosse a diretora, talvez eu não teria tido autorização para fazer. Então isso também influencia muito na direção da escola de apoiar projetos. Importante vocês como professores terem essa cabeça de tentar convencer a direção de algumas atitudes e também como gestores que vocês podem ser no futuro também analisarem isso. Porque a educação não pode se repetir sempre. A aula que eu tive quando estava no 4º ano não pode ser a aula que eu dou para os meus alunos hoje. O mundo mudou, as competências mudaram. Às vezes os conteúdos são até próximos, mas a metodologia é totalmente diferente. Então você tem que pensar fora da caixa, pensar nessas formas diferentes de aprendizagem. Vamos ver aqui. Qual a melhor forma de se trabalhar com as novas tecnologias? É sempre em busca do conteúdo. Você veja o conteúdo que você tem que trabalhar e quais são as possibilidades de ensino. Por exemplo, eu trabalhei sobre metamorfose com os meus alunos. Eu utilizei vídeos do programa Mundo de Bikman, né, explicando como é que o girino se transformava em sapo. A gente fez algumas atividades lúdicas, fizemos questionários, então tudo isso aí agrega o valor. Na minha sala de aula eu tenho uma lousa digital, que eu comprei com recurso próprio, e eu utilizo com vídeos, com games, mas você pode pegar, por exemplo, um computador com data show, pode levá-los na sala de informática, então são várias possibilidades que você tem aí, tá? Não existe assim muito receita pronta, cada um vê a maneira como trabalha melhor. Não é porque você tem, às vezes, o data show que você vai usar em toda a aula. Você vai usar em algumas circunstâncias que podem agregar na sua prática docente. Uma reportagem de televisão, um desenho animado, pode passar um conteúdo mais interessante para os alunos, que chame a atenção, que pode ser uma janela, uma porta de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo. Quero trabalhar sobre trânsito. Tem um desenho muito bacana chamado Pateta Motorista. É um desenho antigo, inclusive, tem no YouTube, que o Pateta ele entra dentro do carro, ele é um cara calmo, tranquilo, legal. Ele entra dentro do carro e se transforma, fica agressivo, fica violento no respeito aos outros. Então é um vídeo bom para passar em sala de aula, para você falar sobre o trânsito, sobre o respeito às pessoas no trânsito, sobre o respeito aos pedestres que ele não tem no desenho, porque o desenho às vezes ele coloca algo exagerado, que você pode mostrar isso para a criança de uma forma mais lúdica, ele pode compreender melhor, a partir disso fazer outros trabalhos, como cartazes, produção de texto. Então eu utilizo um desenho animado, por exemplo, como ponto de partida para mostrar algo interessante. E aí com isso a gente faz debates, conversa e a gente pode produzir outros materiais, tá bom?
Vamos para a próxima pergunta. Professor, o senhor encontrou algum tipo de resistência diante de alguma instituição por aplicar novas tecnologias nas suas aulas? Como é o diálogo com os coordenadores e professores, por exemplo? Cada um tem uma particularidade, uma maneira muito especial de dar aula. Então é muito complicado você ter receitas. A minha maneira de dar aula envolve o uso de recursos digitais. Tem outros professores que não utilizam. Então respeito eles, não vou impor nada com relação a isso. Claro, cada um sabe como dar a sua aula. Eu acho que ela faz sentido para o aluno, principalmente nesse universo que nós vivemos. A direção da escola apoia, acha legal as iniciativas. Alguns professores compartilham, então a gente costuma, nas reuniões, né, de horário de estudo coletivo, trocar algumas figurinhas ali, algumas informações, vídeos, materiais, conteúdos. E os professores, no geral, eles acham interessante, só que poucos assim, fazem com a frequência que eu faço. Alguns fazem esporadicamente, então vai muito de cada professor. Eu acredito muito nessas tecnologias, eu vejo bons resultados, é por isso que eu aplico e é o que eu acho que deve ser feito na educação, mas não é isso que eu vou obrigar o meu colega a fazer também. A direção gosta das iniciativas, sempre quando eu vou fazer algo diferente eu tenho que consultá-los, eu preciso da autorização deles. Muitas vezes os alunos levam celular, tablet na escola, então tem que ter uma autorização especial. Então isso tudo faz esse caminho, né, para se trabalhar com os recursos digitais. É um pouco trabalhoso porque precisa de um outro planejamento, é muito mais fácil você pegar a apostila, ficar lendo com o aluno ali e não fazer nada diferente, usar o caderno, a lousa, o giz, é mais fácil. Quando você dá esse tipo de aula, você precisa planejar. Poxa, como o meu aluno pode aprender? Aí você vai no YouTube, pega um desenho animado sobre o tema, você pega uma reportagem na televisão que aborda aquele assunto, você procura, bom, será que eu posso trabalhar em grupo com o meu aluno? Então você vai descobrindo essas metodologias na sua prática, na sua vivência, tá? Vamos ver a próxima pergunta. O senhor acredita que deva haver algum limite na utilização das novas tecnologias? Eu acho que tem que ter limite na utilização das novas tecnologias e das velhas tecnologias também. Eu acho que é importante você variar as metodologias de ensino, tá? Não é porque eu sou a favor de recursos digitais que toda aula eu uso vídeo. Não, tem aula que não é necessário. A gente pode conversar, a gente pode ler textos, a gente pode ver uma outra metodologia analógica, uma história em quadrinhos, uma reportagem de jornal, um texto de revista. Então abrange aquilo, tá? O que eu vejo hoje é o seguinte: se uma criança ficar o dia todo no computador, é ruim. Ele não deve ficar o dia todo no computador. Da mesma forma que ele não deve ficar o dia todo lendo um livro. Ele tem que sair para fora, tem que interagir com outras crianças, tem que praticar exercícios físicos. Da mesma forma que ele também não pode ficar o dia todo jogando bola. Ele precisa estudar, precisa ler, precisa se informar. Então são várias coisas que a gente percebe nesse aspecto. O bom é o equilíbrio das coisas. Eu acho que o limite ele vai muito da situação, tanto do professor como também de você poder fazer algo diferente pelos alunos. Eu acho que esse negócio de limite é muito complexo, tanto na escola como em casa. Normalmente as nossas crianças em casa têm poucos limites, então a gente na escola precisa colocar mais limites neles. O uso da tecnologia eu só coloco quando ela é algo que seja relevante, que eu vejo que vai melhorar a aprendizagem do aluno. Caso contrário, eu não coloco, tá bom? Então não é sempre que eu utilizo, não é em todas as atividades. Às vezes um trabalho em grupo, que você faz um cartaz, uma maquete, não usou tecnologia e foi satisfatório o resultado, foi um resultado bom, ótimo, é isso, tá? O importante é você variar as metodologias, é igual uma alimentação. Não adianta só você comer carne, mas não adianta você ficar sem comer carne. Então tem que comer carne, frutas, verduras, legumes, carboidratos e assim por diante. Então é importante ter essa diversidade de metodologias e de recursos. O que eu gosto muito da tecnologia é que ela facilita muitos processos, né? Você às vezes explica algo para o aluno, vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que o aluno não saiba o que é bicicleta. Aí você vai explicar o que é uma bicicleta. Você vai falar para ele, imagina que ele não saiba. Você vai falar, não, olha, é um negócio de ferro, que é tipo um cano assim, que junta, tal, tem duas rodas fininhas, e você tem que ficar pedalando, senão ela cai.
o aluno vai pensar ali um monte de possibilidades, às vezes não vai nem chegar perto do que é uma bicicleta. Agora, se eu levar na sala de aula um vídeo sobre bicicleta, sobre a evolução da bicicleta, como ela é feita, como é fabricada uma bicicleta, aí ele vai entender aquilo melhor e vai compreender algumas coisas e nunca mais vai esquecer. Então isso aí facilitou a aprendizagem. O que a gente percebe hoje é isso. O vídeo e os recursos digitais, sendo games, sendo atividades lúdicas, sendo utilizados para facilitar a aprendizagem. E aí basta a criatividade do professor. Eu tenho uma coluna no jornal aqui de São José do Rio Preto chamado Hora do Recreio. O endereço é facebook.com/hrecreio. É bem interessante. Eu aconselho vocês a verem lá esse Facebook, porque tem várias atividades e aí muitos professores mandam sugestões, a gente publica no jornal, coloca no Face também. Teve uma professora de História que trabalhou em engenhos coloniais com seus alunos, se eu não me engano, de 7º ano, alguma coisa assim. Aí ela pensou assim, poxa, eu não vou só ler a apostila, vou pedir para eles fazerem uma maquete sobre o que é um engenho colonial, porque eles podem pesquisar, pode ver a escravidão do período, como é que funcionava, como é que faz o açúcar. Então são vários conteúdos que você trabalha numa aula dessa. Algum grupo de alunos falou, professora, nós não somos muito bons para fazer maquetes, a gente não queria fazer essa maquete não. Aí ela perguntou, vocês jogam Minecraft? Eu falei, sim, a gente joga. Então faça no Minecraft. Minecraft, para quem não sabe, é um joguinho que tem uns bloquinhos virtuais que você vai montando peças. E aí você pode montar qualquer tipo de estrutura. Então eles fizeram no Minecraft, fizeram um vídeo, levaram para a sala de aula e apresentaram para a sala a maquete virtual deles. Ótimo, utilizou a tecnologia, foi significativo, os alunos aprenderam, se divertiram e foi uma aprendizagem muito bacana que eles vão lembrar para sempre. Cumpriu o objetivo, tá? Teve pessoas que optaram por não fazer assim, fizeram em maquete tradicional, não tem problema, cada um pesquisou, reuniu-se em grupo, trocou ideias. Então a aprendizagem ela funciona dessa forma. Às vezes em estratégias de ensino é legal você dar mais de uma possibilidade ao aluno para que ele escolha qual é a melhor forma dele aprender aquele conteúdo. Aí vai também da criatividade, do bom senso do professor. Não é porque eu quero usar tecnologia que eu vou obrigar todo mundo a usar a tecnologia. Não, são recursos diferentes, tá? Vamos para a próxima pergunta. Você acredita que as novas tecnologias abrangem a todos os alunos com mais eficiência? Todos os alunos é muito complexo a gente falar sobre todos, né? O que é todos os alunos? Se todos forem todos os alunos é bem complicado, porque não existe nada que faça com que todos aprendam. O que eu vejo nos recursos digitais é que ele tem uma série de características que conseguem dialogar melhor com o aluno. Por exemplo, os nossos alunos são digitais, eles são acostumados a compartilhar informações. Ótimo! Quando eu uso esses recursos eu posso fazer com que eles toquem informações dentro da sala de aula. Então alguns jogos utilizam isso muito bem, as redes sociais. O aluno ele tem vários tipos de conhecimento, então com a tecnologia eu consigo me aproximar daquele aluno e falar numa linguagem mais lúdica, que tenha significado para ele. Às vezes um outro exemplo, tá? Trabalhei sobre o Pantanal. Os meus alunos aqui de São Paulo nunca tinham ouvido falar no Pantanal. É um lugar fantástico, maravilhoso, que pessoalmente eu nunca fui. Mas que na apostila tinha fotos do Pantanal, tinha algumas coisas, só que ainda não mostrava a grandeza desse lugar. Então eu peguei algumas reportagens, tipo do Globo Repórter, reportagens de televisão, mostrando o dia a dia, mostrando as áreas que são alagadas durante um período do ano, mostrando os animais que vivem naquela região, o pantaneiro, o gado. Então foi muito mais rico essa aula através dos vídeos, que eles viram como isso acontece. No mundo perfeito, seria muito legal pegar um ônibus, levar a garotada para o Pantanal, ficar uma semana lá e voltar para cá, tá? Mas é claro que a gente não consegue fazer isso por uma série de coisas. Então, quando eu não consigo levá-los até o local, é bom passar um vídeo de referência, é bom instigá-los a pesquisar algo, a buscar alguma informação interessante. É mais ou menos dessa forma que eu procuro trabalhar no meu dia a dia, tá? Vamos ver aqui.
Qual a carga horária que trabalha para o desenvolvimento dos jogos e quais incentivos a prefeitura disponibilizou para aperfeiçoamento dos mesmos? Muito boa essa pergunta, vou mandar lá para o meu prefeito para ver se ele me dá um apoio. Infelizmente eu não tive assim grande apoio da prefeitura nisso, tá? A secretária conhece meu trabalho, me admira, mas por enquanto eu estou na sala de aula e continuo fazendo esses projetos. O tempo de produção, não desanimando quem queira trabalhar com mídias digitais, uma das dificuldades grandes, um dos empecilhos é justamente o tempo, tá? Por quê? Tem várias formas de trabalhar com mídias digitais. Eu posso trabalhar com vídeos, com jogos, com sites, com desenhos animados, com uma série de coisas. Eu posso trazer isso pronto, eu posso produzi-los. Quando eu produzo, demora muito mais. Tá? Eu utilizo muito história em quadrinhos, e algumas histórias em quadrinhos eu faço. Demora, para fazer uma história em quadrinhos que você lê em 2, 3 minutos, demora às vezes uma semana. Né? Uma semana de tempo livre que eu tenho, né? Nos horários aí que eu tenho disponíveis que eu faço em casa, faço nos finais de semana. Um jogo, um aplicativo de celular também demora muito tempo para ser feito, às vezes 1 ou 2 meses. Então é por isso que eu não consigo produzir, porque eu faço isso sozinho, da maneira que eu gostaria. Eu gostaria de trabalhar um jogo diferente a cada bimestre ou cada mês, uma coisa nova, mas quando eu não consigo desenvolver, eu procuro pesquisar alguma coisa que tenha já pronta para eu poder fazer, para poder trazê-la para a sala de aula. Eu aconselho vocês a pesquisar esse desenvolvimento. No YouTube tem vários tutoriais. No aplicativo do celular eu fiz um software virtual chamado App Inventor, que é um aplicativo, que é na realidade um site que você entra, tá? E você faz o seu cadastro e aí você pode fazer aplicativos para celular. Não é difícil de mexer, não precisa de conhecimento de programação. Eu também sou técnico em informática, então isso me ajuda porque eu tenho um conhecimento de programação para fazer isso, mas a pessoa que quer aprender hoje com o YouTube, com o uso das tecnologias, ela consegue fazer qualquer coisa. Até aqui em casa eu gosto muito de cozinhar e às vezes eu preciso fazer alguma receita diferente. Eu vou lá no YouTube, o Edu Guedes me dá umas dicas, a Ana Maria Braga me dá outras, e aí eu faço lá minha receitinha. Então hoje em dia, principalmente com o YouTube, não tem desculpa. A pessoa que quer aprender, alguém já fez um tutorial, já colocou um vídeo lá para facilitar para a gente, então a gente consegue desenvolver qualquer tipo de coisa. Vídeo também, a produção de vídeo, tem muitas escolas que utilizam vídeos. É bem complexa, porque você precisa dirigir as crianças, fazer um roteiro, preparar o material e depois editar esse vídeo, que é demorado. Você edita, você precisa renderizar o vídeo, que é o processo quando você corta e coloca alguns quadros diferentes de animação, ou fotos, imagens dentro desse vídeo, você renderiza. Depois você precisa jogar isso na internet, normalmente no YouTube. Então é bem demorado, é um trabalho assim complexo. Eu gosto porque é o meu dom. Eu acredito que os professores que querem desenvolver podem pesquisar isso, tem alguns cursos gratuitos. Eu inclusive estou fazendo um curso gratuito sobre a utilização de histórias em quadrinhos em sala de aula. Se eu não me engano, é da Universidade Federal do Ceará, não sei se vocês ficaram sabendo. É gratuito, é online e é muito bacana. Então ele está me ensinando boas dicas também, até mesmo para a minha produção própria de histórias em quadrinhos. E aí aos poucos, quem tem interesse acaba buscando, acaba chegando lá, tá? Mas é um pouquinho trabalhoso sim, mas nada que o professor não possa fazer, ou possa reunir em grupo para tentar desenvolver alguma atividade assim, né? Percebe-se que a escola trabalha vários projetos a partir da realidade do aluno e a comunidade ao redor. A partir de quanto tempo perceberam uma maior aprendizagem dos alunos e envolvimento da comunidade? Isso é uma coisa clássica. O aluno aprende se o pai está na escola. Tá? Os pais que se interessam pela escola, que participam da vida escolar do filho, o aluno aprende mais. Isso é um ponto, não tem nem o que discutir. Em muitos casos, os pais participam menos do que a gente gostaria. Não sei como é que vocês viram aí. A gente tem o Facebook da escola, tem algumas atividades que nós fazemos. E, inclusive nesse final de semana a gente vai ter no domingo uma atividade que vai ter um campeonato de futebol, de futsal, de futebol de botão e de judô na nossa escola aberta à comunidade. O pessoal vai lá, come um cachorro quente, participa desse campeonato e tal, então tem um domingo diferente. A escola deve ser aberta para a comunidade, tanto em momentos de lazer, como também para apresentar os projetos e aprendizagem dos filhos. O principal meio que nós utilizamos hoje na nossa escola é o Facebook. Os pais acompanham, curtem, gostam de saber o que tem
na escola, o que a escola está oferecendo para os filhos deles. E é algo interessante, porque a docência, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é individual. Ela é coletiva porque eu coletivamente planejo a aula com outros professores, mas ela é individual porque a minha prática eu faço sozinho na minha sala de aula. Então ali você, às vezes, tem uma situação que o seu colega está na outra sala, do lado de você, você não sabe o que ele está trabalhando, o que ele está dando exatamente, a metodologia dele. Então é um trabalho assim que muitas pessoas têm curiosidade de saber, puxa, o que meu filho está aprendendo na escola? Então esses registros que eu faço no Face da escola são muito importantes justamente para mostrar o nosso trabalho que a gente desenvolve. É importante fazer um trabalho bacana, não só para os pais verem, mas para as crianças aprenderem, e acaba sendo uma coisa ligada à outra, tá bom? Eu acho que os pais participam um pouco menos do que a gente gostaria da vida escolar e da vida dos filhos, tá? Eu tive uma reunião de pais recentemente, eu tenho 28 alunos, apenas 8 crianças tiveram pais que foram na reunião, que é muito pouco, tá? Alguns vão depois, porque dependendo do horário eles não conseguem ir, mas então, em média aí, deve aumentar um pouco esse número, porque eles vão no horário de atendimento aos pais que eu tenho, eles conversam comigo depois. Mas eu acho que a participação dos pais ainda é muito pequena. Muito porque a família hoje está fragmentada. Nós temos um fenômeno na nossa sociedade que as famílias são muito diferentes do que eram na nossa época. Por exemplo, tenho meu pai, minha mãe, eles eram uma família, tinha eu como filho, mais a minha irmã, então uma família comum, tranquila e tal. Hoje, nem todos os casais ficam juntos, eles têm um filho, mas às vezes se separam. Aí a mãe arruma um padrasto e o pai arruma uma madrasta para a criança. Às vezes aquele segundo relacionamento não dá certo, vai para um terceiro, vai para um quarto, e tem criança que fica confusa. Eu tenho lá um garoto que a mãe dele, ele está com 9 anos e a mãe dele, se eu não me engano, tem uns 24, 25. Então já dá para imaginar aí com quantos anos, né? Deve ter tido ele com 14, 15. E aí o que acontece? Ele falou para mim assim, ele mora com a avó. A mãe mora na mesma rua, mas ele prefere morar com a avó, só para vocês terem uma ideia. E aí ele comenta que ele já teve acho que 7 padrastos, porque cada namorado da mãe vira um padrasto dele. Aí eu também não sei se esse padrasto é porque está namorando a mãe ou porque está morando junto com a mãe. E aí esse tipo de aluno, ele não vai ter referência de família, assim, no seguinte aspecto. Se ele vê cada hora uma mãe com um homem diferente, quando ele tiver 15 anos e se interessar por garotas, querer namorar, paquerar e tal, que referência que ele vai ter de respeito à mulher? Será que ele vai ter essa referência? Será que algum homem alguma vez falou, você tem que tratar bem uma mulher, tem que ser educado, você não pode fazer nada que ela não queira, e assim por diante. Quer dizer, será que ele vai ter isso? Provavelmente não. Isso acaba sobrecarregando a escola, porque a escola, além de passar os conteúdos de português, matemática, os conhecimentos específicos, acaba falando de coisas que às vezes não seria nem obrigação da escola. Mas esse universo caótico que a gente vive acaba sendo porque a gente tem que trabalhar isso. Essa semana também teve uma aula interessante que a gente começou a falar de um assunto, converso muito com eles, de uma menina que estava reclamando que ela apanha muito dos pais. Aí eu perguntei, o que você faz de errado para apanhar? Perguntei assim só para ver o geral, né? Que eu também sou contra bater, mas só para exemplificar. Ela falou assim, não sei, daquele jeito assim. E ela, apesar de ter 10 anos, ela é minha pré-adolescente. Ela tem mais maturidade que os demais alunos. Enquanto eu tenho crianças que brincam de boneca, ela já está querendo paquerar os meninos do 5º ano. E a mãe dela teve ela com 14 anos. E aí, no caso, conversando com ela, ela estava falando que ela tomou uma vez uma surra do pai porque ela estava fumando aquele narguilé. Quer dizer, uma criança de 9 anos fumando. Provavelmente, vou partir do pressuposto que ela devia estar com pessoas mais velhas do que ela, com mais de 9 anos, para fumar aquilo, deram para ela, ela fumou. Mas aí entra toda a história. Onde é que estavam os pais? Os pais sabiam que ela tem esse relacionamento de amizade com essas pessoas mais velhas. Quem que era dono desse narguilé? Então, assim, em vez do pai conversar, explicar que não pode fumar, que fumar faz mal, que é algo errado, que é incorreto, que não é bom para a saúde, foi lá e bateu na menina. Isso é uma situação, tá?
Claro que quando há casos abusivos a gente avisa o conselho tutelar, encaminha o caso para a direção da escola, o que não foi o caso específico. Só que o que eu quero comentar com vocês é isso. Tem alunos lá, por exemplo, que o pai está preso, tem alunos que o pai está na cadeia. Eu tenho outros alunos que já falaram para mim assim, puxa, quando eu era bebê, a minha mãe estava grávida, minha mãe fumava muito pó, ela usava muita droga. Então, assim, essa criança às vezes ela apresenta dificuldade de aprendizagem justamente porque ela foi gerada num ambiente não muito saudável. E aí tudo isso a gente tem que passar isso para os alunos, esses conhecimentos. Então, conclusão, semana que vem eu já estou separando alguns materiais para dar uma aula sobre os malefícios do cigarro para o ser humano, para incentivar eles a não fumar. De novo, no mundo perfeito, talvez lá na Finlândia, o professor não se preocupe em falar para o aluno dele que não deve fumar. Mas aqui no Brasil, na nossa realidade, eu vou ter que perder, entre aspas, um tempinho da aula para explicar sobre os malefícios dos cigarros, fazer uma roda de conversa, alguma coisa assim, justamente porque eles não tiveram essa orientação em casa, ou nem todos têm. Então isso é muito, muito complicado. E isso acaba sobrecarregando o professor, que já tem todo o conteúdo, todo o cronograma de aula. Ele precisa adicionar novos conteúdos baseados também na sua realidade, no seu universo. Então a participação dos pais é muito importante. Eu acho que na nossa escola ela acontece ainda de uma forma que a gente não considera ideal, apesar de a gente ter pais que participam bastante. Então esses pais que participam bastante acabam às vezes agitando bastante coisa e dá a impressão que tem mais pais do que realmente tem. Mas isso acontece em toda escola. E uma outra coisa também que eu percebo na minha prática, às vezes você tem um aluno que é bagunceiro, que ele é danadinho. Aí você fala, não é possível, não, esse garoto está me dando muito trabalho, eu vou conversar com o pai dele. Aí você chama o pai. Nem sempre vem, mas quando vem, você conversa meia hora com o pai e fala assim, puxa vida, mas esse moleque é até muito bom perto do pai que ele tem. Então você aprende que na sala de aula é você e o aluno. Em algumas situações é aquela que você chama os pais, é aquela que você conversa. Mas na maioria das vezes você tem que resolver o seu problema com o seu aluno. Eu nem passo muita coisa para a direção quando eu vejo que não é importante, porque eles têm outras coisas para se preocuparem. Tá? Isso acontece muito. Eu trabalhei numa creche, foi muito engraçada essa situação. Estou comentando porque tem a ver com o tema aí dos pais de referência, né, de conhecimento de mundo que eles têm. Olha que interessante. Teve um caso, eu acho que a escola, a gente vê que é um ambiente formal de aprendizagem. Então a gente tem que ensinar para o aluno como sentar, como se comportar, a calçado, o tênis, o sapato e assim por diante. Tem alguns momentos que eles podem tirar o tênis, numa aula de educação física, dependendo do recreio, alguma brincadeira eles podem tirar. Mas na sala de aula eu creio que o aluno tem que ficar calçado. Aí tinha um aluno que ficava sempre descalço. Aí eu falava, puxa, mas não tá certo isso. Eu falava com ele, põe chinelo, põe calçado e tal. Eu colocava, mas assim, eu via que, puxa, mas não é possível, tem que chamar os pais desse garoto aqui. Aí uma vez, eu observei que trouxeram ele, foi um senhor trazer ele na escola. Aí eu falei, nossa, mas o fulano, sei lá, Hugo, né? O Guinho, ele não fica com calçado no pé, né? Que coisa. Aí eu, conversando com esse senhor, eu descobri que esse senhor é ex-namorado da avó. Ele largou da avó, mas continuou com amizade com a família e levava o garoto todos os dias na escola. E quando eu fui falar para ele, olha, o garoto aqui é um ambiente formal de aprendizagem, ele tem que entrar na sala de aula calçado, com o pé protegido, porque se ele for num banco, não pode entrar descalço, se ele for num shopping, não pode entrar descalço, se ele for num fórum, não pode entrar descalço, ele precisa saber que alguns locais têm um certo comportamento que você deve estar se apresentando, e trajes também que devem seguir à risca aquela situação. Quando eu fui falar isso, eu olhei para o pé do senhor, ele estava descalço. Então, olha só a situação. Eu fui falar que o menino ficava descalço o tempo todo na escola, para um senhor que é ex-namorado da avó, quer dizer, cadê o pai dessa criança, cadê a mãe dessa criança? E aí ele mesmo, ele entrou dentro da escola descalço. Quer dizer, que referência que essa garotada tem? Que exemplo que eles têm? Então, às vezes, em sala de aula, o único exemplo positivo que um aluno tem é o professor, é a professora. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade na maneira de se vestir, de se comportar, de falar.
Porque às vezes na casa dele não tem ali 10 minutos que um adulto fale com ele. Né? Então isso assim, é algo assim, muito significativo. Eu até brinco, falo que toda escola pública deveria ter um psicólogo. Em algumas escolas particulares tem, né? Mas na escola pública deveria ter um psicólogo. Só que analisando bem, se tiver um psicólogo não vai dar certo, vai ficar só para os professores. Tem que ter 2 para atender os professores e as crianças, porque um só é pouco. Então a gente está hoje numa realidade bem complexa com relação a essa participação da família. Tá? Eu acho que ainda falta muita coisa por N motivos. Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta. Qual foi seu projeto mais desafiador até o momento e por quê? E por que o senhor utiliza diversos projetos em estratégias de aulas? Bom, vamos lá. A estratégia de projetos em sala de aula acontece com objetivos. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou trabalhar como a água chega até a casa do aluno. Tem na apostila. Eu posso ler aquilo. Só que o aluno ele não vai reter aquela informação, nem sempre vai aprender, porque foi uma leitura, ele viu o desenho e tal, mas às vezes não chamou a atenção dele. Como estratégia, eu separo a sala em grupos e peço para eles montarem maquetes, mostrando as etapas, eu apresento as etapas para eles, e o desafio deles montarem uma maquete. Aí eles têm que montar o sistema de captação, que normalmente é algum rio, a parte de estação de tratamento de água, que é feita, e depois, através de tubulação, do encanamento, que a água chega até as nossas casas. Então ele tem que propõe que eles façam maquetes, que é uma metodologia ativa de aprendizagem. Então isso foi uma situação de aprendizagem que eu acredito que o aluno aprenda mais, porque um ajuda o outro, ele presta atenção no que ele está fazendo, ele vê as etapas certinhas que a água passa, e aí na hora de aprender ele absorve aquela informação mais fácil porque ele fez. É o aprender fazendo, não é só aprender lendo ou aprender vendo, é aprender fazendo. Essa foi uma metodologia. Nas aulas de matemática, muitas vezes os alunos sentam-se em duplas, e duplas produtivas. Eu que escolho as duplas. Assim, não adianta eu colocar um aluno bom com um aluno ótimo. Eu coloco um aluno bom com aquele que tem mais dificuldade para ele poder auxiliar. E aí eu posso dar um ponto positivo se eles fizerem as atividades corretamente, posso proporcionar uma gincana, posso desafiar os alunos. Então são várias situações de aprendizagem que eu utilizo com jogos, com aplicativos, né? Que possa despertar aí esse interesse no aluno. Eu uso muito games na educação. A gente pode utilizar a sala de informática, tá? Ou a gente pode utilizar também a lousa digital ou um data show. Isso também é possível. Na sala de informática eu sempre comento que dá um pouco mais de trabalho fazer. Vamos imaginar que eu tenho 1 hora para usar o laboratório de informática. Vai 20 minutos para acalmar os meus alunos, para formar a fila. Aí a gente chega na sala de informática, vai quase 20 minutos para ligar os computadores, para ver o que está funcionando. E aí eu tenho muito pouco tempo de aula útil, porque a gente gastou muito tempo acalmando eles e organizando a sala. Tá? Então às vezes você precisa bolar estratégias que facilitem como utilizar esses recursos. Às vezes é mais significativo se você já deixar os computadores ligados, depois pegar os alunos, ou se você usar outras estratégias. Então você tem que ver também o que compensa, né, o que é benéfico para cada situação. Na minha sala de aula eu tenho uma lousa digital, mas também nada impede de você pegar um computador com data show, projetar isso na parede e ter algum jogo educativo. Tem um jogo do Luciano Huck, que é aquele soletrando, que ele fala a palavra e o aluno digita a grafia correta. Se ele escreve errado, o próprio joguinho corrige. E aí eu faço um desafio, separo a sala em grupos, cada grupo vai lá, um aluno vai lá, responde, e a gente vai anotando isso, as palavrinhas na lousa, para depois fazer um texto, fazer uma redação, fazer uma análise das palavras, que fica um banco de palavras. Então é uma forma lúdica de se trabalhar. Então às vezes você utiliza jogos, às vezes você utiliza maquetes. No caso de aplicativos também, né, eu desenvolvo aplicativos. Na nossa escola nós temos alguns tablets que os alunos utilizam, e eles também podem levar celular. E aí entra uma coisa engraçada também sobre metodologias, né? Nós fomos, quando eu uso esse celular, esse tablet, eu mando um recado falando, ó, senhores pais, dia tal, os alunos podem trazer o celular, podem trazer o tablet, eles estão autorizados para usar, porque a gente vai fazer uma atividade assim, assim, assado. E aí no bilhete a gente coloca que é responsabilidade do aluno o cuidado e a guarda daquele equipamento. A escola não pode se responsabilizar por um celular que caiu no chão.
O aluno tem que cuidar das suas coisas, ainda mais, por exemplo, um aluno com 9, 10 anos, ele tem que ter essa autonomia. Muito bem, os alunos levam, a gente faz as atividades. Não são todos que levam, quando eles levam, a gente senta-se em grupos. Cada grupo tem um celular ou um tablet para fazer aquela atividade, para jogar aquele jogo, depois responder questões, aprender sobre o que viram, fazer redações, assim por diante, tá? Então, cada estratégia, você vai analisar o que você quer que o aluno aprenda e qual é uma estratégia que ele possa alcançar. Né? Qual estratégia você vai usar para que ele possa alcançar aquele conhecimento. É mais ou menos dessa forma que eu procuro trabalhar. E eu escuto muitos alunos também, isso me ajuda bastante. Por quê? Nós visitamos o zoológico. E nessa visita ao zoológico, olha, episódio, dia tal a gente vai no zoológico. Aí alguns alunos queriam levar celular para tirar foto. Eu fui contra. Falei, não, vai levar celular, vocês vão perder, vai deixar cair, vai dar trabalho lá, não sei o quê. Aí um aluno ergueu o braço e falou assim, professor, eu tive uma ideia. Por que o senhor não mandou aquele bilhete falando que a escola não se responsabiliza pelo celular, tablet, que o aluno que tem que cuidar? Quer dizer, ele quebrou minhas pernas, porque a gente tinha um problema, eles queriam levar o celular, eu não queria deixar, e um aluno ergueu o braço, falou algo inteligente, e foi a solução do problema. Eu tive que rodar esse bilhete, e autorizei, não deu problema nenhum, tá? O que acontece é que a gente tem que escutar as crianças, às vezes eles têm o direito de falar, eles têm boas ideias, eles têm boas ações também, então é bem interessante você ouvi-los para ver o feedback deles. Isso é bem interessante. Eles gostam muito de disciplina, eles gostam de estudar, é interessante essa. Eles gostam também de trabalhar em grupo, de usar o computador, de aprender com música, com vídeos, com desenhos animados, com histórias em quadrinhos. Então é bom você conversar com eles e ver o que você pode trazer de ludicidade para a sua aula. Ela vai ficar mais interessante, eles vão ter um comportamento melhor, porque vai estar interessante para eles aprenderem, e o desempenho da sala vai ser melhor e a aprendizagem vai ser mais significativa também. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Ainda nessa, qual foi o seu projeto mais desafiador e por quê? O meu projeto mais desafiador, eu acho que foi um projeto chamado Clube do Saevinho, que é um programa educativo que eu fiz em Votuporanga, que é a cidade onde moram os meus pais, que fica aqui no estado de São Paulo, pertinho de Rio Preto. E foi um trabalho gigante, porque nesse projeto, né, fazer um programa para televisão de 30 minutos semanais, né, toda semana, programa de 30 minutos. Muito trabalho, eu tive que aprender a editar vídeo, tive que aprender a gravar, tive que aprender a fazer roteiro. Em alguns quadros eu aparecia, tinha que pegar, eu era produtor, então eu tinha que pedir auxílio de outras pessoas para participar do programa. A gente ia até as escolas mostrar as atividades, os projetos educacionais. Foi muito trabalhoso esse projeto, é muito gratificante. Eu gostaria de continuar trabalhando alguma coisa com relação a vídeo e televisão, mas dá muito trabalho e a gente ainda tem que encaixar alguma coisa que seja viável financeiramente, do ponto de vista que alguma empresa apoie. Então isso é bem complexo. Quem tiver curiosidade, esse programa chama-se Clube do Saevinho. É um programa parecido com um programa chamado X-Tudo que tinha na TV Cultura. Era um programa infanto-juvenil que tinha vários quadros. Então tinha um quadro que falava de dica de leitura, tinha outro quadro que dava uma receita, tinha outro quadro que fazia um brinquedo de reciclagem, tinha outro quadro que fazia cuidados com o seu pet, com o seu animal de estimação, tinha outro quadro que falava de videogame. Então era legal que eram vários quadros diferentes, a criança assistia aquilo e aprendia bastante coisa legal, e com base naquilo ele podia aprender coisas diferentes da cidade, de meio ambiente. Foi um projeto bem bacana, foi o mais desafiador. Os vídeos estão no YouTube, é só entrar em www.youtube.com/saevinho. Esse acho que foi o projeto mais desafiador, que eu gostaria de dar sequência, retomar alguma coisa com ele, porque foi muito bacana, mas é questão de tempo. Na época, quando eu fiz o Clube do Saevinho, eu não lecionava, eu só fazia o programa, e só fazer o programa sozinho praticamente é bem trabalhoso. Tinha algumas pessoas que auxiliavam, mas eu coordenava tudo, e foi um trabalho bem bacana, que infelizmente mudou a gestão. O programa era patrocinado pela Saev Ambiental, que é a autarquia de água da cidade, mudou a gestão, eles acharam interessante não dar sequência no projeto, o projeto acabou. Foi uma pena, mas assim, foi muito gratificante e deu muito trabalho fazer. Tá? Como o senhor pode melhorar... Como o professor pode melhorar a qualidade das suas aulas, quando ele não tem disponibilidade de recursos tecnológicos na escola? Muito bem, boa colocação. Nas escolas públicas falta tudo.
Eu sou um adepto ao uso de novas tecnologias, mas eu tenho consciência que em algumas escolas falta caderno, falta giz, falta lápis. E como é que eu vou falar para colocar uma lousa digital que custa 10 a 15 mil reais em cada sala? A gente tem essa consciência sim. No caso específico, o professor tem que analisar o que ele tem à disposição e o que ele pode fazer com a autorização da direção da escola. No caso, hoje a minha escola tem alguns tablets que os alunos utilizam em salas de aula. Ok. Mas antes nós não tínhamos. Então eu mandava aquele bilhetinho pedindo para os alunos levarem tablet celular para a escola, que a gente iria instalar algum aplicativo educativo que tinha a ver com a disciplina, explicando para os pais o que ia ser trabalhado. Essa é uma situação que está muito em moda, que é para o próprio aluno levar o seu material, porque celular ele já tem, tablet ele costuma ter. Então ele pode levá-lo e pode aprender de uma forma mais divertida. O professor também tem que se virar um pouco com o que tem. Então, exemplo, eu não tenho uma sala de informática, eu queria colocar um aluno por computador. Se ele não tiver uma sala que permita um aluno por computador, ele senta em duplas ou em trios. Se ele não tiver, em trios eu acho ainda menos produtivo, digamos assim, eu gosto de duplas. Se ele não tem nenhum laboratório de informática, nem essa sala para utilizar, ele pode pegar um computador, ligar num data show e exibir vídeos, exibir jogos educativos, pedir para que cada aluno complete uma palavra. Tem um joguinho chamado Mateca Rangers que eu desenvolvi. O site é o www.matecarangers.zip.net. Tem bastante coisa legal nele e é de tabuada. Então o aluno vai lá, tem lá 7 vezes 4. Quanto que é? Ele vai lá, tem as opções, ele clica na opção certa, aparece uma outra pergunta, vai um outro aluno responder e assim por diante. Então tem várias formas de você poder trabalhar o uso de tecnologias. Eu sei que na rede pública, infelizmente, os recursos são muito escassos. E é justamente onde mais precisa, porque eu já trabalhei também em escolas particulares. Você faz assim, tem um monte de coisa de recurso. E lá o aluno já tem na casa dele. Na escola pública nem sempre ele tem isso. E aí é exatamente aí que seria mais importante ele ter à sua disposição. Você tem que analisar o que você quer fazer, o que você gostaria de trabalhar com seus alunos. Eu coloco muitos vídeos do YouTube, aí você fala assim, mas na minha escola não tem internet. Então você tem que baixar algum programinha que você baixe os vídeos do YouTube, coloca num pendrive e leva para sua sala de aula. É uma possibilidade, tá? Mas eu não tenho data show. Então veja se a sua escola tem uma televisão que você possa colocar esses conteúdos. Eu sei que é trabalhoso, não é fácil. Às vezes um planejamento de aula que utiliza essas metodologias ativas de aprendizagem, ela é muito trabalhosa realmente. Porque você vai ter que pensar fora da caixa, você vai ter que colocar o aluno como protagonista daquela aprendizagem, e aí ele vai ter que fazer mais atividades. Às vezes uma aula assim, pode ser que algumas situações, quem veja de fora, fala, puxa, mas aquela sala está conversando demais. Só que eles estão conversando entre eles com o assunto da aula, então eles estão aprendendo. Então, são situações que você precisa analisar aí, tá? Mas é um desafio sim a gente poder utilizar esses recursos digitais em escolas públicas que são cada vez mais escassas devido à falta de recursos. Mas aí eu acredito que tem que ter boa vontade. Até inclusive foi um meme que viralizou no começo desse ano, o professor da África, ele ensinava informática para os seus alunos, ele fazia um desenho na lousa com giz do que era a tela do Word, explicando, se um dia vocês tiverem um computador, esse botãozinho faz isso, esse outro faz aquilo, quer dizer, sem computador nenhum. Ele acabou ensinando, a Microsoft achou a iniciativa super interessante, e enviou alguns computadores para eles, para aquela escola, para eles poderem utilizarem. Eu acho que quando o professor quer trabalhar, ele consegue trabalhar de qualquer forma, tá? Uma outra atividade que eu faço em sala de aula são receitas nas aulas de matemática, para trabalhar pesos, medidas, quantidades, grandezas, tá? E aí, às vezes na receita tem lá falando 300 ml de leite. E eu dou para eles uma caixinha com 1 litro. Então eles têm que pegar lá o medidor, calcular para colocar na receita. São vários conteúdos em matemática. As receitas, de novo, no caso aí, né? Para fazer receita na sala de aula. Eu também trabalho conteúdos de ciência, porque eles lavam as mãos antes de fazer. Eu separo em grupos. Eu tenho 2 auxiliares, um menino e uma menina, para me auxiliar a comandar a sala. E aí os ingredientes, como é que a gente faz? Eu tenho que pegar receitas que tem ingredientes que eu tenha na escola, ou eu peço para que eles tragam de casa algumas coisas para colaborar. E aí tem todo o trabalho que a gente faz. Então trabalhar com receitas em sala de aula é muito prazeroso. Acho que até no Facebook algumas fotos que eu estou cozinhando com eles.
É muito legal, eles aprendem, é significativo, é saboroso, porque todo mundo gosta de cozinhar, uma coisa legal, a criança gosta muito de aprender coisas novas. Nem sempre eles têm essa possibilidade de cozinhar com seus pais, mas é bastante cansativo, porque chega no final do dia você está exausto, porque você fez um monte de outras coisas ali para dar aquela atividade. Teve que preparar o conteúdo, eles escrevem no caderno a matéria referente ao que estão aprendendo, eles escrevem a receita. É texto instrucional, então é o texto que ele vai ler e vai falar, coloque leite, coloque farinha, mexa bem. Então assim, é bem interessante porque você trabalha com receita, matemática, língua portuguesa, ciências, uma série de outros valores, né? Uma disciplina, assim, uma atividade bem rica na realidade. Dá bastante trabalho. A escola pública nem sempre tem esses recursos, mas aí você tem que ter o bom senso de pedir para os alunos que podem colaborar, trazer algumas coisas. Você tem que ver receitas de materiais que a escola tem disponíveis, né? Então você aos poucos vai trabalhando dessa forma aí, e também fazer receitas fáceis que podem ser feitas pelas crianças. Eu não posso fazer um frango assado, óbvio, né? Não tem nada a ver. Então, e sempre quando eu trabalho essas receitas, eu trabalho também o benefício daquilo. A gente fez uma bebida chamada sangria. A receita original vai vinho, a gente usou suco de uva, expliquei para eles, expliquei o que é, qual país é a Espanha, onde se localiza, que alguns não sabiam, que era na Europa. Mostrei o mapa, mostrei a receita, falei da importância do consumo de frutas, porque a sangria é uma bebida feita com algumas frutas picadas que você coloca. Aí eles picaram, fizeram todo o procedimento. Teve um ano também que eu mostrei para eles uma receita de tempurá, que são legumes fritos. Também falei sobre a importância dos legumes. É uma receita de origem chinesa, mostrei onde é que é a China. Então você, até geografia, você acaba trabalhando numa aula como essa. São vários conceitos, vários conteúdos que uma receita pode proporcionar, porque o aluno ele quer aprender de onde vem aquela comida, de onde vem aquele prato. E é uma aprendizagem significativa, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver. Você segue o material didático na sala ou tenta inovar seus métodos sem o auxílio dele? O material didático nosso é apostila, nós temos inclusive 3 apostilas. Não, falando 3 é até errado. Cada matéria tem uma apostila, e eu tenho a apostila padrão que a gente utiliza, e tem algumas auxiliares complementares de português e matemática. Acho que assim responde melhor. Eu sigo a apostila, mas em muitos conteúdos eu vejo que o conteúdo da apostila é fraco, e eu vou lá e acrescento novas informações. Então, por exemplo, a gente está vendo sobre a água, e aí fala de como a água chega à nossa casa. Tem uma página só mostrando o esquema, muito pouco para o aluno aprender. Por isso que eu vou desenvolver essas maquetes que mostram para o aluno como ele faz isso. A gente viu o Pantanal, acho que tinha só 2 ou 3 folhas falando dos animais do Pantanal, de como é lá. Passei vídeos, coloquei coisas que agregam valor. A apostila tem um problema que ela não sabe, a apostila tem um conteúdo padrão, e ela não sabe o que o seu aluno sabe. Então, às vezes, ele pede um conteúdo que aquilo não é condizente com a sua realidade. Às vezes você vê algumas coisas assim, algumas palavras, alguns conteúdos que você vê, puxa, o aluno na prática ele ergue o braço e fala, professor, eu não entendi isso, eu não conheço, eu não sei. E a apostila parte do pressuposto que ele já deveria saber por estar naquela série, naquele ano, naquele ciclo. Então o professor tem que adaptar esses materiais. Eu sigo uma apostila, não é à risca, eu acrescento novos conteúdos, e às vezes também, com relação à nossa realidade, a gente modifica algumas coisas. São José do Rio Preto, o aniversário da cidade é em março. Na apostila, óbvio que não vai falar da cidade de Rio Preto, então a gente tem que acrescentar isso. Então, em março, a apostila de história, a gente trabalha outros conteúdos e a gente acrescenta a história da nossa cidade, por exemplo. Então, eu não sigo assim à risca isso, eu vou modificando, eu vou trabalhando alguns conteúdos, mas a base é que o aluno saiba mais ou menos o que está na apostila ali. Você não precisa seguir à risca. E tem outras apostilas complementares que a gente utiliza em aulas de reforço, de português e matemática também, né? Com alunos com dificuldade, a gente passa algumas atividades extras. Então é mais ou menos assim que funciona. Aí, cada professor sabe mais ou menos como trabalhar com a sua sala. A gente parte desse pressuposto.
Muito bem. O quão importante você considera a participação da família na educação das crianças? Como eles podem ajudar? Eles podem ajudar auxiliando os filhos nas tarefas, eles podem ajudar conversando com as crianças, que é muito importante. Eu sei que a gente, de novo, está numa sociedade que é muito complexa. Eu tenho lá casos de mãe, por exemplo, família, pai, mãe e filhinha. Aí a mãe separou-se do pai. Aí a mãe foi morar com uma amiga e tem agora uma namorada. Isso é uma situação. E a criança, ela fica com a cabeça um pouco confusa, porque os pais nem contam para ela direito o que aconteceu. E aí eles perguntam algumas coisas que você às vezes nem pode responder, porque aquilo tem que conversar com os pais. Então são situações que às vezes falta esse diálogo dos pais. Eu também entendo que o pai trabalha o dia todo, que a mãe costuma trabalhar o dia todo, que eles chegam cansados, que às vezes o tempo que eles têm para descansar, para ver notícia, para ver novela, mas eles precisam sentar um pouquinho com a criança e conversar, interagir, perguntar como foi a escola, em auxiliar nos deveres de casa, né? Tem um programa muito bacana que eu gosto, que é da Super Nanny. Ela é um pouco repetitiva nas suas metodologias, mas eu gosto porque é um programa assim, é muito divertido, é um show, um programa de TV. E o que acontece? Eles vão na casa de uma família e tem uma criança que é uma pestinha, é um garoto que bota fogo na caixa d'água. Muito bem, aí a Super Nanny vai lá, observa aquela criança e dali a pouco ela faz algumas alterações na rotina daquela família. Eu acho fantástico porque ela, se você for assistir o programa e analisar, ela mexe muito pouco na criança. Ela mexe na família, ela mexe no pai, ela mexe na mãe. Então vamos analisar. A criança é uma pestinha e não come nada. Chega lá, não quer comer, briga, arruma confusão. Aí a Super Nanny vai analisar. Por quê? Eles estão comendo, assistindo televisão. Ela desliga a televisão e fala, agora todo mundo vai sentar à mesa e comer junto como uma família, em silêncio, quietinho. Pode conversar uma coisa ou outra, mas assim, desliga a televisão. Então ela não mudou a criança, ela mudou o comportamento da família. Ah, mas o meu filho não come. Chega na mesa e ela não quer comer. Também ele chega da escola, a mãe dá duas bolachas de biscoito passatempo para ele não come mesmo, porque está sem fome. Então ela vai lá, esconde os passatempos, coloca numa altura que a criança não alcance, e só em determinados momentos ela vai comer aquele alimento. Ela tem que comer arroz e feijão, comer coisa direita. Então é muito interessante. Aí, por exemplo, não tem um bom relacionamento com o pai. O pai chega cansado do serviço, a criança está bagunçando, não fala nada, vai tomar banho, vê jornal, vai dormir. Ela chega pro pai, ó, vem cá, chegou do trabalho, vai lá, toma o seu banho, vamos jantar, depois o senhor vai ajudar aqui a fazer a atividade, o dever de casa da criança. É uma outra mudança. Então ela coloca disciplinas, ela coloca castigo quando a criança faz algo errado, mas é importante mostrar os limites para a criança, mostrar que o adulto está no controle da situação. Se ele fizer algo, se a criança fizer algo incorreta, ela pode sofrer uma punição. Essa punição não é nada de castigo físico, ele fica lá no cantinho da disciplina, fica um tempinho, depois que ele acalmou, o pai vai lá, conversa com a criança pede desculpa, zerou, acabou aquilo. Então é assim que funciona. Tá? Eu gosto muito desse programa que ele dá esse exemplo de como a família deveria ser, né? Mais participativa no dia a dia das crianças. Por N motivos acaba não sendo. Eu tenho muitos alunos lá, uma escola pública, que tem muitos alunos que são criados pelas avós. Não tem problema nenhum a avó criar um neto. O que acontece é que no mundo perfeito, o pai e a mãe que deveria fazê-lo. Se a avó está criando é porque aconteceu alguma coisa. A mãe fez alguma coisa errada, o pai fez alguma coisa errada. Eu tenho um aluno lá que eu perguntei como é que chamava o pai dele. Conversando com os alunos, a gente foi lá, conversou, eu perguntei isso. Ele falou, meu pai chama Beto, só que eu não sei o nome dele de verdade, eu só vi ele uma vez na vida. E a criança tem 10 anos. Quer dizer, olha que história triste, eu não saber da onde ele veio, qual que é a origem dele. Né? Ele, inclusive, é um dos alunos que é criado pela avó. Né? Sabe-se lá por que a mãe não cria. Né? Eu uma vez comentei, se eu não me engano, desse aluno eu conversei com a mãe uma vez numa reunião de pais. Eu comentei isso, né, que ele é criado pela avó, perguntei, nossa, mas ele mora na mesma rua. Por que ele não fica com você? Aí ela falou assim, porque ele gosta mais da avó. Falou desse jeito, assim, de uma forma muito estranha, porque não faz o menor sentido a criança gostar mais da avó do que da mãe. Mas aquela história, a gente também não vai se meter na vida particular dos pais. Começa aí.
Também acho que em alguns casos a escola precisaria de um assistente social para estar visitando algumas crianças, porque tem alguns casos que você fica bobo de ver algumas situações, né? É igual escola em tempo integral. A minha escola, ela funciona, metade da escola é integral, outra metade é parcial. Se você for perguntar para qualquer educador, a ideia da escola integral é legal, da criança ficar o dia todo na escola, no contraturno ela tem aula de judô, de capoeira, de natação, de futebol, é preciso um espaço muito adequado para isso, a ideia é muito boa, só que ela é muito cara, porque você tem que trazer professores muito gabaritados para dar um bom resultado. E no mundo perfeito, a criança deveria ficar metade do tempo na escola, outra metade em casa, com a família. Só que a gente sabe que hoje, nesse mundo capitalista que vivemos, todo mundo ganha mal, o pai e a mãe tem que trabalhar para ter algum conforto, para ter alguma coisa, e aí a criança precisa ficar com alguém, né, tomar conta dela, e acaba sendo a escola. E esse tomar conta dela, a escola, novamente, é sobrecarregada com funções que não seria dela. Vamos colocar dessa forma. Mas a gente acaba aceitando isso, né? Não é o ideal, mas é o que acaba acontecendo. Vamos ver como surgiu a ideia de criar o aplicativo Show do Rio Pretão. Como foi a aceitação da escola e dos pais dos alunos a respeito do jogo? Eles aceitaram com facilidade ou houve resistência? Não houve resistência, eles acharam bem interessante. Nem todos levam o celular nesse dia. Tá? Quando eu autorizo levar o celular, a gente pensa, nossa, vai vir trocentos o celular. Não. Sala de 30, vem 10 no celular. Ótimo, você faz grupos de 3, faz trios. Cada grupo tem um celular, cada um joga uma rodada. Pronto, funciona dessa forma. Surgiu a ideia porque, para trabalhar a história de Rio Preto, tem muitas curiosidades, muitas informações interessantes que eles não conhecem. E a gente trabalha maquetes, trabalha textos, com um site que eu desenvolvi chamado Rio Preto Virtual. E aí o aplicativo ele entra como uma forma de você testar os conhecimentos dos alunos. Então isso aí foi interessante, eles gostam muito desse aplicativo. E da escola a aceitação foi boa, todos os quartos anos trabalham com esse aplicativo, que é a sala que eu trabalho. E eu também apresentei para outros alunos de outras séries, eles também instalaram na casa deles e conheceram o jogo. Então foi bem legal, porque fez um bom sucesso, assim, foi algo bem interessante, foi bem significativo também para eles. E foi diferente, porque é sempre legal essa possibilidade de levar o celular para eles em sala de aula, de trazer isso. Porque na verdade são gerações. Eu cresci nos anos 80, 90, então o principal aparelho eletrônico da minha casa era a televisão. Eu amava e amo até hoje a televisão. Para mim a televisão é muito importante. Nas minhas horas de lazer, eu aprendi muita coisa vendo programas educativos da TV Cultura e assim por diante. A garotada que nasceu na década de 90, 2000, o principal aparelho eletrônico é o computador. Então o computador faz muito sentido para eles. Porque o que está no computador chama atenção, porque é algo que eles gostem. E hoje essa nossa geração é a geração do celular. Então tudo que eu posso colocar de celular, de aplicativo, de recurso lúdico dentro do celular, para que ele possa aprender em sala de aula, eles gostam mais porque o celular tem essa portabilidade, eles aprendem e se divertem. Vamos para a próxima pergunta. Foi necessário algum momento especial para explicar aos seus alunos o funcionamento de uma história em quadrinhos? Ou eles conseguiram acompanhar com tranquilidade a leitura? Eu já desenvolvi algumas histórias em quadrinhos, tem dentro do aplicativo de Dengue, tem também uma história em quadrinhos sobre Rio Preto, e às vezes eu pego histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que tem uma série chamada Você Sabia, ou Como Funciona, alguma coisa assim, que dá algumas informações legais. Os alunos conhecem muito bem a linguagem de quadrinhos, a gente faz uma leitura com eles, toda a sala junta, e aí quando tem um balãozinho diferente de grito, que balãozinho que é esse? Eles vão lá falar de grito. Esse balãozinho assim de nuvem, o que é que ele está falando? Não, está pensando. Como é que está a expressão do personagem? Ele está assustado. Por que será que ele está assustado? Então a leitura a gente faz dessa forma e eles não têm muita dificuldade não, muito pelo contrário, é uma linguagem que faz muito sentido para eles. E uma coisa interessante que eu vejo do uso de tecnologias hoje, tem alguma resistência por parte de alguns professores e algumas instituições de ensino. É normal isso, tá? O que acontece é o seguinte, eu dou um exemplo também falando sobre histórias em quadrinhos. Eu era criança na década de 90
E quem é dessa época da velha guarda vai se lembrar que tinha professores que eram contra histórias em quadrinhos em sala de aula. Eles rasgavam os gibis, falavam para a criança não ler, acreditavam que era uma leitura pobre, com pouco texto e que deixava a criança preguiçosa. Isso é o que se pensava na década de 90, né, 1990. Hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Você vai prestar um vestibular, costuma ter alguma tirinha de quadrinho na prova. Você vai prestar o Enem, costuma ter mais de umas vezes tirinha de quadrinho, algum grafo, alguma charge. Você vai prestar qualquer tipo de prova, concurso público também costuma ter, porque a história em quadrinhos tem uma linguagem muito rica. Ela trabalha com texto e com a linguagem não verbal, com figuras, com ilustrações. E isso cria assim, um dinamismo muito grande. E o mundo das histórias em quadrinhos é muito rico. Você tem personagens como Calvin, Haroldo, como a Mafalda, que são filosóficos. É uma tirinha com 3 quadrinhos, com 4, 5 e você fica pensando naquilo o resto da vida, se você for analisar. E é muito legal você trazer isso para dentro da sala de aula, para eles analisarem também. Eu já fiz esse tipo de trabalho com eles. Então a história em quadrinhos eles têm facilidade, eles gostam. E sempre que eu posso trazer alguma coisa diferente, eu procuro colocar isso também. Tem uma história em quadrinho da Turma da Mônica que fala sobre a escravidão, a abolição da escravatura. É bem legal, tá? E eu também utilizo isso porque fala com uma linguagem mais apropriada. Esse termo da escravidão com eles é muito difícil você trabalhar, porque a gente está numa sociedade que, apesar de todos os problemas, é relativamente civilizada. Olha só, quando você fala de escravidão, você explica para os alunos que os europeus iam até a África, pegavam pessoas no laço, colocavam dentro de um navio, transportavam para outros países para falar uma língua que falava uma língua estranha com outras culturas, e eles eram obrigados a trabalhar ali, ou sem ganhar nada, sem ganhar salário nem nada. Quer dizer, é uma coisa assim selvagem, uma coisa brutal. E alguns alunos, quando você fala assim, puxa, então naquela época eu podia comprar um ser humano? Podia, se você tivesse dinheiro você podia comprar um ser humano. É algo que eles ficam assim, puxa, mas não faz sentido, como que eu compro uma pessoa? Né? Isso é muito bacana, que mostra que a nossa sociedade evoluiu, pelo amor de Deus. Né? Então tem alguns conceitos que é difícil você trabalhar. Quando você utiliza histórias em quadrinhos, por exemplo, é um recurso mais lúdico, mais diferente, que chama a atenção e fala uma linguagem mais próxima dele. A gente também tem um fenômeno muito interessante das histórias em quadrinhos no cinema. Os principais filmes da atualidade são histórias em quadrinhos. E aí, de novo, né, falando sobre escravidão, teve um filme maravilhoso do Pantera Negra, que era um personagem de história em quadrinhos pouco conhecido, fizeram o filme da Marvel, bombou no cinema. É um filme maravilhoso para mostrar a cultura africana, para mostrar a história de escravidão, para mostrar a diferença que o negro tem hoje na sociedade, que a gente tem esse racismo velado na realidade, né? A gente tem essa questão de cotas, por exemplo, é obrigatória, porque realmente foi tirado muito dos negros ao longo da história, e hoje a gente precisa dar novas oportunidades. Então eu vejo isso aí como um tema interessante. Só ainda falando desse filme, do Pantera Negra, tem uma parte muito bonita e filosófica que o personagem, não vou dar spoiler, mas para quem viu sabe do que eu estou falando, é um filme muito legal e deu muita repercussão, muita bilheteria. E uma das falas de um personagem é o seguinte, ele fala assim, algo do tipo, eu quero que você me jogue no oceano quando eu morrer, porque eu não quero ser enterrado, eu quero morrer junto com os meus que sabiam que a morte é melhor do que a escravidão. Porque nos navios negreiros muitas pessoas se matavam, tal, morriam, jogavam no oceano. Então olha só a consciência de um filme de super-herói, do orgulho de ser quem você é e de saber que é melhor morrer do que ser escravo. Olha que frase forte para a gente analisar com os alunos. Né? E isso é muito legal. Você pode trabalhar com história em quadrinho, com um filme sobre esse tema. Olha que coisa assim. Às vezes uma coisa simples, mas que vai refletir. Falar, puxa, olha, não acredito que aconteceu isso na humanidade, é por isso que eu tenho que respeitar o meu colega. Isso é bem interessante, né? Vamos para a próxima pergunta.
Como ensina a história da cidade para os alunos, tendo em vista as histórias dos sujeitos comuns, ou seja, dos negros e dos indígenas? A gente aborda esses temas também, faz parte do cronograma. Eu procuro mostrar algumas coisas diferentes da apostila. Aí no caso, vamos falar sobre o negro. No ano passado a gente trabalhou da seguinte forma, esse ano eu não cheguei lá ainda, a gente trabalha acho que em setembro, alguma coisa assim, setembro, novembro. Mas ano passado a gente fez uma feijoada, explicamos a importância cultural dos negros, sobre religião, sobre as palavras que nós utilizamos em língua portuguesa, sobre alimentação. Então foi muito legal eles conhecerem essa cultura. E isso tudo enriquece todo o conteúdo. E aí eu posso falar também que posso levar uma reportagem de jornal mostrando lá pesquisas que indicam que os negros ganham menos. Para eles refletirem sobre isso. É justo a pessoa ganhar menos só pela cor da pele? Por que ela tem menos oportunidades? O que acontece? Né? Então isso é bem interessante, você utilizar jornais, revistas, reportagens de televisão. Né? A gente tem muitos seriados que falam sobre a cultura negra, sobre os africanos e sobre os indígenas também, que também é um povo assim que sofreu muito e sofre até hoje, porque a gente vê muitos problemas aí nas demarcações de terras indígenas. Então a gente tem que trazer isso em sala de aula. Tem alguns desenhos animados muito legais que falam sobre isso, algumas animações. E sempre eu tenho que trabalhar esses temas. Por exemplo, índio, coloca no YouTube lá desenho sobre índio, a contribuição dos índios no Brasil. A gente trabalha também em língua portuguesa, que são as palavras de origem indígena, né? Alguns nomes de locais, de frutas, de alimentos, de animais, né? Que fazem parte do nosso país. Eu procuro colocar isso dentro da sala de aula e eu procuro colocar também esse trabalho com jornais. Eu trabalho muito com jornal, revista, para os alunos lerem, verem coisas mais contemporâneas, esquecer entre aspas, né? O que está na apostila, assim, não trabalhar só na apostila, você trazer coisas mais atuais para o seu aluno, aí faz mais sentido também, tá? E é interessante ainda sobre as pessoas mais simples que fazem parte da cidade. A gente fez um debate recente sobre isso, sobre as pessoas que pedem dinheiro na rua, que são pessoas que vivem na rua porque não conseguem um emprego, porque às vezes brigam com a família e vão morar nesses locais, e como que a gente pode ajudá-las, o que o prefeito está fazendo para elas e assim por diante. Foi um debate interessante que iluminou um pouco mais essa dúvida das crianças. Qual a maior dificuldade de usar a tecnologia em sala de aula? Existe uma idade que tenha mais facilidade com este recurso? Se sim, quais tecnologias o professor entende como a mais indicada para cada idade? Os alunos não têm dificuldade em usar tecnologia, quem tem são os professores. Tá? Isso acontece muito. Tem muitos professores que ficam até tímidos em usar tecnologia em sala de aula, porque ele coloca o data show, aí dá um problema, aí um aluno larga o braço, professora, clica ali, ó, faz isso. Quer dizer, o aluno sabe mais do que o professor com os dos recursos digitais. Eu vejo que não tem uma idade assim que é mais fácil ou mais difícil. O que eu percebo é que tem crianças de 2, 3 anos que não sabem ler e escrever, mas vão lá no celular, no tablet, conseguem colocar o joguinho e jogar. Então mesmo eles não tendo conhecimento da escrita, os ícones eles acabam memorizando e fazendo sentido para eles. Alguns especialistas falam que as crianças muito pequenas não devem ser colocadas com tecnologia. O ideal, uma criança de 3, 4 anos, é brincar, não ter tablet, não ter celular. Eu também acho que seria interessante isso, só que eles acabam tendo esse contato que a nossa sociedade tem. Então, nesse caso, você pode oferecer o celular, um tablet para uma criança, mas limitar o uso. Não é assim, ser babá eletrônica. Toma esse tablet enquanto eu vou cozinhar e vou lavar roupa. Não, isso não. Você pode limitar, não, você vai ficar aqui uma meia horinha por dia, você pode brincar com esse jogo, depois você vai fazer uma outra atividade, vai brincar com os coleguinhas da rua, vai brincar com seu primo, vai fazer a tarefa, vai fazer desenho, vai ver televisão, vai fazer outras coisas. Eu acho que isso aí a gente limita conforme a idade, mas para os alunos em si, para as crianças, eles não têm nenhuma dificuldade em utilizar esses recursos digitais, tá bom? Vamos ver qual é a outra pergunta. Fale sobre a experiência do projeto contra o bullying na escola.
Vocês devem ter assistido o desenho do bullying, né? O Galera Maluque, Reginão contra o Bullying. Foi um projeto que aconteceu porque nós detectamos casos de bullying na escola. O pessoal fez um projeto chamado Gentileza Gera Gentileza. E os alunos fizeram teatro, fizeram roda de conversa, leram sobre o assunto. E aí, para complementar esse projeto, surgiu a ideia de fazer um desenho animado. Nós pedimos aos alunos, e a professora e eu fizemos o roteiro, e eu fiz a animação no computador. E aí, no caso específico, os alunos eles participaram com a dublagem, né, dos personagens, e fazendo os personagens. Eles desenharam o personagem numa folha de sulfite, era um autorretrato, que aí é como eles se viam, né? Eles fizeram isso, a gente selecionou alguns para virar os personagens do desenho. Foi bastante significativo, os alunos refletiram muito sobre bullying, sobre respeito, sobre igualdade, sobre sermos diferentes. Então teve um produto final muito legal, porque depois todo mundo assistiu o desenho, compartilhou no Facebook, viu na internet. Então foi assim, muito legal o resultado final disso. E foi uma forma diferente, lúdica, de se trabalhar o tema. Os alunos sabiam que eles estavam aprendendo para a gente depois gerar um desenho animado, o que gerou mais expectativa e mais entusiasmo, interesse neles em aprender. Isso é bem legal também quando você tem essa possibilidade de você fazer um projeto e o resultado final daquilo ser um conteúdo diferente que ele possa mostrar para o amigo, que ele possa apresentar. Tudo isso depende muito da metodologia do professor, né? Foi me perguntado sobre as metodologias de ensino. Às vezes é melhor trabalhar em duplas, às vezes é melhor trabalhar individualmente, às vezes é melhor trabalhar em grupo. Tudo isso depende do que você vai fazer e como você quer, qual público que você quer atingir. O bullying é um problema que acontece em todas as escolas, em todos os ambientes, seja de trabalho, da escola, da sociedade. A gente deve combater o bullying, deve pregar a cultura de paz, o respeito ao próximo, compreender as diferenças, isso é uma coisa muito importante. Aí a gente entra de novo naquele assunto, os pais às vezes não falam isso para os filhos e a escola acaba tendo que falar. Isso acontece, né? Os pais que deveriam falar que todos somos diferentes, que todos somos iguais, que vivemos em uma sociedade e cada um tem um talento, uma aptidão e uma característica que todos são bonitos e belos e tudo se completa. São os pais que deveriam falar isso. Só que eu tenho pai que está na cadeia, tem mãe que se vira para sustentar aquela criança, tem o vó que dá duro para tentar educar aquele neto que a mãe abandonou, que não está criando por N motivos, né? Eu conheço uma menina, por exemplo, que ela engravidou, que não tem problema nenhum engravidar nova. O ideal seria estudar, óbvio, né? Mas vamos colocar que não tem problema. Ela engravidou de um garoto e ela só viu o cara 3 vezes, ela me falou. Ela viu ele quando ficou com ele na balada, aí depois ela foi atrás dele para falar que ela estava grávida, e depois ela foi atrás dele para registrar o filho. Quer dizer, a referência de pai que esse garoto vai ter pode ser problemática. O ideal seria que ela tivesse uma referência masculina, que pode ser até o avô da criança. Mas um avô legal, que converse com a criança, que trate-a bem, que mostre, que fale coisas de homem, que os homens precisam saber. Então, às vezes, você vê muita essa fragilidade nas famílias. Não é questão de preconceito. Não precisa ter pai e mãe tradicional, o pai homem, a mãe mulher e o filhinho. Não, não é isso. A questão é de conversar. A questão é de você estar interagindo com aquela criança, de você participar da vida da criança e fazê-la feliz. Isso que a gente vê muita dificuldade na sociedade atual, tá? Essas foram as perguntas que vocês mandaram para mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha colaborado um pouquinho com a aula. Gostaria de fazer ao vivo, né, fazer uma live para vocês aí para mandarem as perguntas. Acho que perde um pouco no vídeo assim, mas é o que a gente pode fazer de novo, é a utilização dos recursos digitais. Eu vou postar esse vídeo daqui a pouquinho no YouTube, e aí eu vou passar para a Marciana, e não sei se ela vai ver pelo YouTube aí com vocês, ou se ela vai fazer download desse vídeo, copiar no pendrive para passar depois, aí vai dar ótica aí. Espero que tenha ilustrado um pouco das minhas atividades. Espero que vocês compreendam um pouco mais da minha metodologia de ensino, de como eu acredito na educação, de como eu colaboro para a educação das crianças. É bastante trabalhoso, é difícil,
Mas quando você tem o dom, você vai lá e faz. É igual o Neymar. O Neymar dele, o dom é jogar bola, ele ganha milhões para isso. Parece fácil? Parece. Mas ele não tem final de semana, tem que jogar no domingo, se lesionar fica muito tempo sem jogar, perde oportunidades, tem muita pressão, né? No caso do Neymar eu sempre comento muito isso. Ele bateu o pênalti que fez o Brasil ganhar o ouro olímpico. Aquele pênalti, o jogador de alto desempenho, ele tem muita habilidade física, mas ele tem, acima de tudo, habilidade mental, ele tem um domínio, ele tem uma técnica, ele tem uma inteligência específica para aquilo. Porque veja bem, a responsabilidade dele. Nós tivemos jogadores que virtualmente são melhores que o Neymar, como Pelé, Ronaldo, Romário, que não conseguiram ser campeões olímpicos. O Neymar estava ali com a bola do jogo. Ele ia bater o último pênalti. O Brasil inteiro em cima dele. Se ele perdesse, ia ser motivo de chacota, às vezes, pelo resto da vida. Não se sabe se ele vai ter uma próxima oportunidade de uma outra Olimpíada e ter aquela bola ali para marcar o gol e ser campeão. E ele foi lá, bateu, fez o gol, agradeceu a Deus e já começou a chorar em prantos, porque há muita pressão dentro dele. Então, o jogador de alto desempenho, ele tem habilidade física, sim, mas ele também tem a capacidade intelectual de mentalizar as ações, de se concentrar naquilo que é importante. O professor também é dessa forma, ele tem que se buscar novas metodologias de ensino, usar diferentes recursos, trabalhar com projetos, ver o que os alunos gostam e aprendem. Então, dá para aprender com desenho animado? Dá, então vamos usar desenho animado, vamos pesquisar no YouTube, vamos correr atrás de animações interessantes. Tem desenhos maravilhosos da Pixar, da Disney, que ensinam muitas coisas positivas para as crianças, que pode agregar isso na sua sala de aula, então vamos trabalhar. A criança gosta de jogo de tabuleiro? Vamos trabalhar jogo de tabuleiro, é bem legal trabalhar jogo de tabuleiro. Uma coisa que eu percebo também de diferenças das gerações é que a minha geração, com 10 anos, 9 anos, a gente sabia contar dinheiro, porque a gente brincava de banco imobiliário, os pais pediam para a gente ir lá na quitanda, comprar uma fruta, comprar um pão na padaria. Então a gente sabia pela prática do dia a dia e pelas brincadeiras de tabuleiro que a gente tinha. Hoje a garotada não sabe contar, porque tudo é cartão de crédito. Até o banco imobiliário hoje não tem mais dinheiro, é cartão. Quer dizer, olha só a situação que está hoje, né? As crianças também saem menos na rua do que na nossa época, porque a rua é violenta e tal. A gente tem conteúdos que o aluno não sabe, porque ele não tem essa vivência de mundo. Então vamos usar jogos de tabuleiro, aplicativo de celular, jogos de computador, vídeos, em sala de aula. Acho que isso agrega valor à aprendizagem. O aluno ele aprende de uma forma lúdica, aprende de uma forma significativa, porque fala uma linguagem que ele está mais habituado, e aí você tem um trabalho melhor desenvolvido. Acho que isso é importante. A gente tem que superar todos esses obstáculos que nós temos, buscar informações, recursos, ajuda, e estar sempre buscando essa qualificação, sempre nos aprimorando nesse nosso dia a dia. Uma dica que eu dou para vocês, facebook.com/hrecreio, tá? É a página do Facebook da coluna que eu escrevo, que sempre tem boas orientações pedagógicas, sempre tem atividades lúdicas diferentes para as crianças, é uma boa leitura também para fazer em sala de aula. Desejo a todos uma boa noite, tudo de bom para vocês aí, espero que tenha sido significativo esse vídeo, que vocês possam aí compartilhar, trocar algumas informações. Estou à disposição se vocês quiserem novas perguntas, se vocês quiserem ver algumas reportagens dos projetos que eu desenvolvo, se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica, a gente está sempre à disposição para isso. Muito obrigado e até mais.